Bebê. Olá, boa noite. Nós vamos começar aqui a nossa live sobre atraso de fala, mitos e verdades. Hoje nós vamos conversar com a doutora Beatriz, que é pediatra. Esperar todo mundo estar entrando. E é um prazer poder estar aqui com vocês falando de um tema tão importante nesse momento de pandemia, tá? Então, queria que vocês colocassem as perguntas, nós vamos abordar um pouquinho a questão da fala, dos atrasos e também vamos responder as perguntas de todos, tá? Então, a doutora Beatriz entrou aqui, ela precisa de fazer um pedido, aí, pronto. Ei, Bia. Oi, doutora Beatriz. Oi, Viviane, tá boa? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom? Prazer estar aqui com você nesse Um momento, prazer e uma honra, né? Com você, nosso Deus. para a gente poder falar de algo tão importante, essa médica que tem feito tanto trabalho bonito aí, né, gente, para ajudar as crianças, tá? Então, assim, é incrível o que você tem feito, viu, Bia? Parabéns. Parabéns demais Obrigada. pela sua dedicação, pelo seu trabalho, tanto que você tem tentado divulgar informações tão relevantes para as crianças, né? E esse tema de hoje tão importante nessa pandemia, tanta gente passando aperto aí com as crianças com atraso da Então, fala, né? Fala um é. pouquinho, Bia. Gente, meu nome é Beatriz, sou pediatra. Eu sou intensivista pediátrica. Foi assim que eu conheci a Lil, quando ela coordenava o CTI lá no Baleia. E de lá pra cá, assim, nessa parceria tá só crescendo, né, Lil? Isso, sempre. Eu trabalho com consultório de pediatria geral, já tem alguns anos, e a pandemia desencadeou aí uma necessidade de divulgar informações confiáveis, diante de tanta coisa rodando, fake news e coisas sem embasamento científico, né? Para os Isso, pais poderem se guiar, poderem ter mais noção e o que pode ser feito, né? E dentro de cada assunto, dentro de cada área. Então, eu estou fazendo essas lives já desde maio, desde abril do ano passado, já está fazendo um ano agora. isso. E eu tinha combinado com a Lil para a gente fazer uma live, né? Com algum assunto aí para a gente discutir. E ela trouxe esse tema de falar do atraso de fala. E eu achei tão sensacional, né, Lil? Porque a gente tem visto no consultório de pediatria geral e você no de neuro, essa questão do atraso de fala intensificada, potencializado pela pandemia. Então, eu Isso acho que mesmo. sempre foi um tema relevante, mas ele está agora Em premente, né, da alta, gente está em falar. alta. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, a gente está aqui falando sobre atraso da fala, falar um pouco que a gente vai trazer questões da neurociência, o quanto que a neurociência transformou todas as opiniões antigas sobre atrasos, então já não cabe mais aquela questão que falava-se antigamente, né? Vamos esperar o tempo da criança, calma, você está exagerando, cada um tem seu tempo. E a gente vai trazer um pouquinho dessa questão da neurociência mesmo, justificando por que a gente precisa de cuidar dessas crianças, tá? O cérebro da criança, ele está se desenvolvendo. Apesar da pandemia, o cérebro ele continua se formando. E nos primeiros 1000 dias de vida, principalmente, nos primeiros 8 anos, é que é formado o alicerce desse cérebro que servirá de suporte para todos os demais aprendizados ao longo da vida. Para que esse cérebro se forme de forma adequada e satisfatória, a criança precisa de um ambiente rico de estímulos. Então, estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos verbais. E a gente precisa muito otimizar esse ambiente da criança. Então, a criança ela precisa de outras crianças conversando, outras crianças sorrindo, brincando. E essa pandemia trouxe muita restrição e isolamento social. Então, as crianças estão com o ambiente muito restrito. O desenvolvimento ele vai ser definido pela tendência genética de cada um e parte definido pela questão ambiental. O que é questão ambiental? É o ambiente que a criança vive.
A o meio, né? casa, Onde ela está inserida, né? o meio, a casa, a escola, o parquinho, tá? E nesse momento as crianças estão muito restritas. Então o atraso da fala, ele já vem preocupando muito a gente, né? O fantasma do atraso da fala hoje, eu acho que assim, um fantasma para as mães, que não é um fantasma também, mas que muita gente tem medo, é a fala estar relacionada a algum transtorno mais grave, né, do desenvolvimento. Então, muitos pediatras também acabam, não está na hora, vamos esperar um pouquinho. Chega, né, Bia? Então, a Bia está aqui falando sobre isso, acho que é super relevante. O pediatra que se preocupa de encaminhar de forma precoce essa criança, de orientar a família de forma precoce, sabe? Porque não dá mais para a gente ouvir, em pleno 2021, crianças com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e o pediatra falando assim, não, vamos esperar, é o tempo dele, calma, é porque o pai fala muito essa tarde. falácia aí, né, de que cada um tem seu tempo, a gente não pode mais deixar isso, né? Claro, gente, nós vamos falar isso. Existe uma variabilidade, né, nos marcos, nas coisas que as crianças vão fazendo. Então, umas começam um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, mas dentro de um espectro de normalidade, né? Então, assim, cada criança tem seu tempo, um pouco, né? Depende, mas com certa tolerância. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa falácia aí do cada criança tem seu tempo, para a gente não ir empurrando as coisas de eterno e perder o tempo ótimo de estimulação que a gente vai, né, que a Lidiane vai falar pra gente. Isso que a Bia está falando, assim, existem escalas internacionais onde mostram qual idade para cada etapa, qual a idade mínima, qual a idade máxima. Então, vou dar um exemplo simples. Todo mundo foca muito no andar, né? Então, a criança está andando, não está andando, com 1 ano todo mundo acha que a criança precisa de andar. Tem bebê que vai andar com 10 meses, tem bebê que vai andar com 12 meses, tem bebê que vai andar com 15 meses. Só que se o bebê não anda com 1 ano e 10 meses, esse bebê tem um atraso. E aí a gente precisa de olhar. A fala também. A fala, não só a fala, porque a gente vai falar um pouco disso, a comunicação, ela tem um intervalo mínimo e um intervalo máximo, tá? E isso é respeitado, está dentro do limite da janela de oportunidade no cérebro. Então, existe um período onde o nosso cérebro ele vai responder aos estímulos de forma muito acelerada, que é a janela de oportunidade. A da linguagem está aberta até 3 anos. Maravilhosa. Então, assim, a maioria das perguntas que o pessoal deixou nas caixinhas é assim, meu filho tem tal idade e não está falando, ou não está formando frase. Então, assim, alguns marcos mais relevantes do desenvolvimento da fala, você pode traçar para a gente, assim, aproximadamente? Quando a gente fala, a criança não está falando. Primeiro, qual a idade? Se você abrir a caderneta da criança, lá com 15 meses, com 12, 15 meses, está escrito lá, a criança fala uma palavra a mais de membros da família e animais de estimação. Isso significa que a criança tem que falar papai, mamãe, titio, vovó, vovô e também uau, uau, cachorro, gato e também uma outra palavra. Então, está o limite máximo, por exemplo, até 1 ano e 3 meses. Então, com 1 ano e 3 meses, a criança já tem que falar. E é mamã para mamã, não é assim mamã, mamã, mamã de forma descontextualizada. Não é papá, papá de forma descontextualizada. Ela já tem que ter um contexto dessa linguagem. Só que, Bia... Tem que ter um significado, né? Tem que ter um significado. Tem que estar contextualizado. Só que... muitas vezes essa criança, a família fala assim, não, ele não está falando ainda porque está em casa, está isolado. Claro, a principal causa de atraso da fala é a falta de estímulo, tá? Então, assim, a primeira causa é falta de estímulos. É difícil pessoas que estão aqui procurando uma live, se interessadas, procurando estudar sobre o assunto, se enquadrarem nessa classificação de pais que não estimulam. Sabe, Bia, que eu vejo muitos pais chegam lá e falam assim, não, foi falta de estímulo, mas assim, os pais são muito inteligentes, brincam, estão presentes, mas na pandemia, realmente a gente tem falta de estímulo, tá? Então, na pandemia... O que acontece às vezes é a sobrecarga, né? Assim, os pais são interessados, mas às vezes estão num home office, a criança acabou estourando o tempo de telas, que a gente vai falar sobre essa associação de telas e fala e atraso de fala, mas então assim, as crianças estão expostas a mais tempo na tela, a mãe, o pai no home office, acaba tendo menos estímulo, não está frequentando a escolinha, não está vendo as outras crianças falar, então às vezes não é
negligência da família, mas Isso. está faltando estímulo, não tem jeito, Isso. né? Então, a primeira causa é o atraso devido à falta de estímulo. Falta de estímulo é isso, a família não tem tanto tempo, a criança fica exposta muito às telas, ninguém conversa tanto com a criança e a gente vai falar um pouquinho como resolver. A segunda, as outras causas entram aí, déficit auditivo. Então, às vezes fala, não, mas eu acho que ele escuta. Mas será que ele escuta todas as tonalidades? Será que ele escuta os sons de forma realmente limpa? Vamos falar assim, né, no linguajar mais popular. Será que ele escuta bem os sons? Tá? Porque tem menino, tem criança que escuta, mas não está escutando tão bem. Às vezes tem aqueles meninos com otite de repetição, ou que tem líquido no ouvido, e na hora que a gente vai ver, precisa de colocar um tubo de ventilação. Porque se o estímulo não entra aqui, não vai para o cérebro, ele também não vai sair. Né? E às vezes esse menino até responde, você chama, ele olha, em alguns momentos ele vai reagir ao som, e aí a família fica um pouco confusa. Né? Então a segunda questão que a gente está falando é a deficiência auditiva, né, Bia, que acontece muito, Uhum. tá? E às vezes, você falou, às vezes é parcial, né? Quando a gente sempre faz esse rastreio auditivo na criança com atraso de fala, fala, não, ele escuta, ele me responde. Mas às vezes pode ser uma coisa para algumas tonalidades, igualzinho que você falou. Então eu acho que isso tem que ficar bem, bem tranquilo para os pais, né? A gente tem que rastrear. Por isso que a gente acaba pedindo, né? Muitas vezes uma investigação da audição, tá? A terceira questão, então, primeiro, falta de estímulos, segundo, problemas auditivos. A terceira questão, muita gente traz para mim assim, ele está traumatizado. Traumatizou porque ele viu não sei o que aconteceu, ou mudou de casa, ou o avô mudou, ou alguém adoeceu, não é? Então, assim, quando é relacionada a trauma, é claro que a criança pode ter um atraso no desenvolvimento se ela vivencia um ambiente que a gente chama de estresse tóxico na infância, que é um estresse diário muito elevado que o cérebrozinho dela não é capaz de superar, tá? Só que assim, no geral, quando é um trauma muito grave, essa criança vai desenvolver talvez um mutismo seletivo. É a criança que fala de uma hora para outra, para de falar e tem outros sintomas relacionados à ansiedade. Não é só a perda da fala. Tá? Então, assim, essa regressão abrupta relacionada a algum evento também pode acontecer, pode ter esse mutismo, pode ser uma criança que está com depressão por causa de uma questão ambiental, viu? E essa criança tem um atraso na fala. Questões clínicas, hipotireoidismo, outras doenças, deficiências nutricionais, anemia, pode estar relacionados a atraso no desenvolvimento. E transtornos, transtorno específico da linguagem ou transtornos relacionados a outras questões do desenvolvimento, incluindo aqui transtorno do espectro do autismo, né, que a gente precisa de falar. Eu acho que é o pavor de toda mãe, igual você falou, né? Os pais que estão preocupados, né? Nossa, será que pode ser um autismo? Será que... Né? Sempre a maior preocupação dos pais cujas crianças estão com atraso de fala, pelo menos para mim, sempre querem saber, será que não pode ser autismo? Então, tá, é uma das causas, a gente inclusive tem que excluir, mas a gente vai pesquisar também outros comportamentos associados, então, todo esse acompanhamento clínico que a Lidiana falou, né, pra gente excluir outras causas. E minha bateria acabando, voltei, para carregar. Então, quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente tem que pensar em tudo isso que a Ail falou, né, de causas específicas. E quando a gente vai falar em atraso de linguagem, uma das perguntas era se podia ter causas associadas a doenças, então você respondeu. E a maioria das perguntas é isso, assim, perguntando muito sobre os marcos de idade. Então, acho que seria importante diferenciar o marco do sinal de alerta, né? E falar, talvez, esses principais marcos, assim, dos primeiros 2 anos, talvez. Acho que uma questão bem importante, claro, a gente tem que ir lá na gestação, se teve alguma doença na gestação, como que nasceu, se nasceu prematuro ou não. A gente sabe que bebês prematuros têm um risco maior de deficiência auditiva e de atraso no desenvolvimento. O bebê que tem sepse, que precisa de usar antibióticos, muitas vezes o antibiótico é ototóxico lá no início da vida, isso pode prejudicar a audição. Infecções congênitas podem prejudicar a audição, tá? Então, assim, essa história gestacional, essa história neonatal, uma avaliação especializada é importante para a gente afastar também a possibilidade de alguma síndrome. Tem algumas síndromes que são muito sutis.
só o especialista mesmo, né? Então, assim, quem tem um olhar diferenciado, que está acostumado a lidar com essas crianças, que vai conseguir perceber, não é? E é isso que a Bia falou. Muitas vezes, né, Bia, eu vejo que o pediatra, tem pediatras muito bons que até querem encaminhar a família fica um pouco resistente, né? Então, assim, gente, ir no neuropediatra especialista em desenvolvimento não vai prejudicar, aliás, estímulo só faz bem para qualquer criança. Então, o que a gente orienta, o remédio do cérebro é o estímulo, e a gente vai falar disso novamente daqui a pouco. Então, voltando, essa frase, cada um tem seu tempo, vamos esperar, o pai falou com 3 anos, com 4 anos, isso não cabe mais diante de todos os avanços da neurociência hoje, tá? A janela de oportunidade, repito, está aberta até 3 anos, então a gente tem que dar o estímulo na hora certa, ok? É muito importante olhar se é só a fala. Se a gente pensar, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela vai focar muito no rosto, na boca, ela vai tentar se comunicar com gestos. Agora, essa criança que está com atraso da fala, com 8, 9 meses, ela dava tchau, ela soltava beijo, ela brincava de esconder achou, tá? Ela falava vem cá, aprendeu a falar vem cá, ela aponta, ela traz brinquedos para os pais para poder dividir com eles esse brinquedo, né? Ela aponta para o que ela tem interesse. Apontar, a gente está falando assim, não é pegar e levar lá, não. Apontar com o dedinho, tá? Então, tem outras questões relacionadas à comunicação que estão envolvidas aí. Você fala com a criança, né, Bia? Olha, vai ali e pega o chinelo da mamãe. O bebê de 1 ano e 2 meses, ele já vai lá, pega o chinelo, entendeu? Às vezes ele não fala o chinelo da mamãe porque ele é novinho, mas ele tem uma linguagem receptiva que ele já consegue compreender isso, não é? Então a gente tem que observar essa questão da linguagem receptiva, da linguagem expressiva, da linguagem gestual. A gente fala de vários gestos, então, que a criança faz nesses primeiros meses de vida e observar se ela realmente alcançou esses gestos ou não. Tá? Então, a primeira questão que eu acho que o pediatra precisa de investigar e, se for o caso, encaminhar e fazer uma avaliação com um especialista, não é? É importante por causa dessa questão da gente olhar uma forma geral. E a interação. Às vezes a família fala assim, ele interage, ele olha, mas essa interação é da qualidade que eu espero para essa idade? E aí, realmente, a gente tem formas da gente avaliar a qualidade da interação dessa criança, tá? Eu tento sempre falar isso com os pais, porque às vezes a criança está ali no limiar do marco esperado para a idade, da fala esperada para aquela idade, mas a criança se comunica bem, ela tem uma linguagem adequada, uma comunicação adequada. Então, principalmente para esses pais que estão muito, muito preocupados com o autismo, né? E a gente sempre tenta trazer isso também. Nem a tudo criança é autismo, consegue, né, Bia? a criança consegue se comunicar, né? Igual você falou, ela obedece uma ordem, você pede uma coisa, ela traz, ou então assim, ela consegue te mostrar o que ela quer, dividir o brinquedo com você. Então, é a criança que tem uma linguagem adequada, apesar de não estar falando ainda, essa criança a gente pode assim, ter um pouco mais de tranquilidade nesse sentido, né? Claro que nós não vamos deixar de estimular, nós não vamos deixar de encaminhar, deve ser encaminhada dentro da janela de oportunidade, como a doutora Libiana explicou, mas para esses pais que estão muito ansiosos com essas questões, a gente, né, a gente consegue avaliar isso desde um neném muito novinho, às vezes até antes de 1 ano. Todos esses sinais que a Lil falou. Então, a gente precisa, primeira coisa, ver, tá, não está falando ainda, mas já tem uma linguagem adequada? A criança consegue se comunicar? Então, isso é uma das coisas que é um sinal de alerta, quando a criança não consegue se comunicar, mesmo não falando, né, Lil? Eu acho que é uma coisa a criança que está, às vezes, ali, o ambiente, né, e assim, claro que a gente tem que ver todo esse contexto, porque a criança hoje, muitas crianças que eu atendo nem convivem com outras crianças. Se você pega, eu tenho uma filha, eu tenho 3 filhos, né? Então a Bia até estava querendo falar, falei, Bia, deixa eu tenho que dar banho, dar comida, fazer dever, não sei o que, resolver matemática, colocar para dormir, para conseguir sentar para a gente fazer a live. O que acontece? Minha filha tem 2 anos. 50% da vida dela foi em isolamento social. Metade da vida. Imagina metade da sua vida, né? Você vivendo dentro de uma condição adversa. Então, é claro que isso tem um impacto, tá? Então, ela não vê tantas crianças, ela não interage com... A gente até ensinava, né? Não pode chegar e abraçar, não deve ficar chegando perto, quando sai todo mundo de máscara. Então, o cérebro da criança, ele vai construindo a sua arquitetura de acordo com o ambiente. Então, igual eu falei, ele vai vendo a pessoa expressar, as pessoas falarem.
as pessoas fazerem gestos, sorrir, né? Expressões faciais diversas, isso tudo vai sendo traduzido no cérebro em impulsos nervosos e criando redes neurais. Nessa pandemia, então, isolado dentro de casa, quando sai todo mundo de máscara, não é? Então, essas áreas estão prejudicadas. Hoje a gente estava até falando isso numa matéria que a gente estava fazendo na televisão. Porque isso é muito sério. A gente escreveu um artigo de revisão sobre o impacto da pandemia no cérebro da criança, tá? Então, assim, se essa criança tem uma tendência genética a ter um transtorno, ou se ela não tem, claro que a pandemia vai prejudicar os dois grupos. E aí a estimulação é importante. A estimulação não faz mal, a avaliação formal é importante para a gente diferenciar a criança que só tem um atraso da criança que tem um transtorno. O transtorno é quando já tem uma alteração a nível cerebral, tá? Essa criança que tem um transtorno, igual a gente está falando, ela vai ter outras questões. Ela vai ter um déficit da linguagem gestual, o pai e a mãe vão chamar. Várias vezes ela não vai responder, né? Então, assim, chama pelo nome, ela não olha. Quando ela está envolvida em uma atividade, ela não olha. Ela, às vezes, vai focar mais no objeto do que na face humana, que o bebê, ele foca muito mais na face. Ele está aqui brincando, ele olha pra gente feliz e volta a brincar, né? Então, esse outro bebê, ele não tem essa reciprocidade, essa interação, essa busca do adulto na hora da brincadeira. Poxa, vamos prestar atenção? Sem medo, porque quanto mais precoce a gente estimular, melhor, né? Lá na clínica a gente tem uma equipe e a gente faz uma estimulação trabalhando a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se moldar. Para isso eu preciso de intensidade. Então a gente tem uma equipe formada em estimulação precoce, né? E nem fala estimulação precoce, estimulação a tempo, que é para dar tempo de estimular. E temos estagiários que vão todos os dias na casa da criança para seguir o protocolo internacional de estimulação. Então, a gente está fazendo com repetição para a gente formar essa rede neural. E o objetivo, inclusive, é dar alta para essa criança, né? Sem medo. A criança que tem um transtorno, aí ela já não vai responder, né, Bia, tão adequadamente quanto a que não tem transtorno. Então, a Bia, por exemplo, ela faz a avaliação da criança, ela já avalia se tem alguma outra questão. Ela já orienta os pais à estimulação. Não é só o encaminhamento, não é, Bia? Com certeza. Sempre, né? Na verdade, eu acho que são as orientações básicas, independentes da causa, vão ser as mesmas, né? De como que você está fazendo o estímulo dessa criança, você conversa com a sua criança, você lê para a sua criança, você nomeia as coisas que você está fazendo. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui na hora que a gente, né, reservou um espacinho para falar sobre como estimular, porque afinal de contas é o mais importante e a principal causa, mas você já está fazendo essas coisas? Então, assim, às vezes está faltando um pouquinho isso. Essa questão do tempo de telas, que está super estourado e está associado a Fernanda Luz fez a live comigo de autismo e a gente estava falou um pouquinho sobre telas, e também não associado ao autismo, acabou que entrou um pouquinho na live, e ela citou um artigo recente, acho que era a cada 30 minutos a mais de tela por dia, era mais 3 meses ou 2 meses de atraso de fala, achei sensacional, ela até me mandou. Então, como isso impacta, né, e como está difícil da gente controlar isso no nosso dia a dia, com nossos afazeres acumulados, né? Mas, Bia, então, deixa eu até te falar, um tanto de pais chegam lá e falam, nossa, a criança fica 4, 5, 6 horas na tela. E aí, a doutora Liubiana radicaliza, né? Se o menino está com atraso, a gente tem que radicalizar porque a janela não espera. Então, a gente pede para tirar as telas, tá? E aí os pais voltam e falam assim, doutora, ele nem sentiu tanta falta. Se é a gente que sentiu falta, né? Então, assim, é claro que pra gente que é pai, eu me incluo nesse grupo, tanto que a gente está sobrecarregado hoje de afazeres, né? Os meninos o tempo todo dentro de casa e a gente também tendo que dividir nossas tarefas. Então, às vezes, é uma forma da gente tentar falar assim, não, vou colocar na tela para eu fazer um almoço. Mas será que não dá para colocar a criança lá na cadeirinha do seu lado? Entendeu? A gente faz isso, coloca lá o socador de alho, dá para ela brincar, sabe? Então, assim, eu vou fazendo o almoço e vou falando com ela, olha o alho, isso aqui é cebola, olha o pimentão, ele é verde, olha que cheirinho bom. Então, um momento que pode ser prazeroso, claro, longe do fogão, com segurança, né? Mas a gente tentar ter mais criatividade e colocar essa criança mais perto da gente. Até porque hoje eu tenho que ser
o porteiro da escola, a professora, o professor de natação, o professor de dança, a moça lá do supermercado, a moça da rua que brincava com a criança. Então, hoje eu tenho que representar vários papéis que a gente está nesse ambiente restrito, então que a gente não tem um convívio diário. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que às vezes é um bicho de 7 cabeças que não é um bicho de verdade, tá? Diminuir o tempo de tela, ajuda a criatividade. Muitos pais falam assim, né, Bia, o que eu vou fazer? Não é assim, tirando o filho da tela, o que eu posso fazer? Né? Tem tanta coisa, né, Bia? Antigamente nem tinha tela assim. Assim, coisas importantes também, além da estimulação da fala, estimulação motora, né? O próprio tapetinho no chão, às vezes você tá lá no computador fazendo alguma coisa, bota o menino do seu lado, tá com um brinquedo, o negócio faz barulho. E a gente vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas para tentar diminuir essa passividade que as crianças estão inseridas, né, cada vez mais. Então, a gente acabou falando da estimulação, né? A gente já entrou na estimulação, que eu acho que é super importante, né, a gente falar disso. Então, assim, primeiro, não ter medo dessa questão de encarar esse atraso da fala. Muitas vezes os pais ficam angustiados e ficam com medo de buscar. Então, não tenha medo, busque, tá? Toda semana eu dou o diagnóstico de autismo e toda semana eu tiro pelo menos um diagnóstico de autismo também, tá? Então, nem tudo é autismo. Tempo de tela não causa autismo, né? Então, excesso de tela não vai causar o autismo. O autismo é um transtorno neurobiológico, tá? Que tem uma base muita genética, né? Genética não é que herdou do pai e da mãe, mas tem muitas alterações aí que a gente vem estudando. Hoje é uma criança para cada 54, então a gente realmente tem aumentado assim, assustadoramente aí o número de pessoas com autismo, por isso que todo mundo tem que ter esse olhar também. A gente não pode tapar o sol com a peneira, porque de várias crianças que têm atraso, algumas vão ter autismo sim, porque a prevalência é muito alta, tá? Uhum. E mesmo essa criança com autismo, se eu começo uma intervenção rápida, ela vai ter outro prognóstico, ela vai ter outro nível de desenvolvimento, ela pode responder maravilhosamente bem. A gente vê menininhos lá assim, respondendo de forma incrível, sabe? Então é muito importante a gente também não ter receio dessa questão do diagnóstico, né? Dar o diagnóstico com muita pressa não precisa também, né, Bia? Fica, às vezes, até na dúvida do diagnóstico e vai para estimulação precoce e eles melhoram tanto que no final a gente nem sabe se era ou não. E muitas vezes tem que esperar, né, Bia? A gente espera, às vezes, ainda mais na pandemia. Eu falo assim, na pandemia tem que ter muita cautela para dar o diagnóstico de autismo por causa dessa questão ambiental. Então, a gente não tem que ter pressa para dar o diagnóstico, a gente tem que ter pressa para entrar com estimulação. Tá? Então, assim, quais as áreas dessa criança que estão prejudicadas? O que eu preciso fazer para estimular cada área de forma específica? E aí, claro, pessoas especializadas, quando a gente fala de comportamento e de fala, a gente está falando de psicólogo e de fono, né? Principalmente porque muitas crianças não têm intenção comunicativa, então precisa trabalhar essa questão comportamental, de ter mais intenção comunicativa, de capacidade de imitação, ela ainda não tem. E acaba, então, tentando a fono primeiro e não responde. Outras crianças que já têm intenção comunicativa, capacidade de conduta imitativa, capacidade de imitação, ela vai responder muito rapidamente a fono. Então, a gente está falando de 2 profissionais que são essenciais nesse primeiro momento. Quem trabalha com inteligência e comportamento da criança é o psicólogo infantil. Quem trabalha muito com a comunicação é a fono. Claro que os 2 trabalham juntos, né? A TO também entra muito aqui, porque a TO vai fazer o trabalho de integração sensorial, que é muito importante também. Então, a gente contar com uma equipe interdisciplinar vai fazer toda a diferença para essa criança. Existem metodologias hoje... Tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, né, Lil? Muita gente perguntando aqui sobre a questão da equipe multi. Gente, é muito importante. A gente não faz o diagnóstico nem de autismo, nem de distúrbios de fala, de linguagem, apenas com o pediatra, apenas com o neuro. Isso tudo vai ser equipe multi. Então, tanto para o diagnóstico e, principalmente... para esse tratamento, para a gente poder atuar em frentes diferentes, né? Igual a Lil está explicando. Para o autismo, a gente tem escalas específicas para dar o diagnóstico, né? Então, tem escalas onde a gente vai fazer avaliação, escalas internacionalmente definidas, e aí a gente faz a avaliação para ver se essa criança vai preencher os critérios para autismo ou não, mas lembrando disso, que às vezes uma criança que preenche critério hoje, mas que tem um ambiente que não está estimulador,
a gente começa a estimular, essa criança vai responder muito. Então, aí não é autismo, tá? É só, na verdade, um atraso devido à questão ambiental. Então, separar as duas coisas. Uma coisa que eu queria falar é que muitas vezes fala assim, ah, mas o pai falou com 3 anos. Às vezes até o pai tinha uma tendência genética a ter um transtorno. Só que o pai nasceu, ficava brincando na rua. A mãe e o pai não tinham WhatsApp, nem live para assistir 9 horas da noite. Esse pai morava em outro tipo de ambiente, casa, tinha mais irmãos, né? Então, assim, os pais não ficavam no celular, ele não ficava no celular, não tinha tela o tempo todo. Então, assim, o ambiente era totalmente diferente. Então, moldou esse cérebro. Então, às vezes a avó fala, ah, não, mas fica tranquila que é igual o pai, ou é igual a mãe, é igual o tio, ou é igual o primo, começa a surgir gente de tudo quanto é lugar, né? Então, primeiro que a gente também não sabe, quem diz que esse fulano é normal, né? Então, vamos lá trazer uma brincadeira aqui, que às vezes também esse fulano aí tinha um atraso, tá? E segundo, esse ambiente, que era totalmente diferente do ambiente que a gente está vivendo hoje. Então, não dá para a gente minimizar, né, o impacto desse ambiente de falar que o atraso é por causa do fulano, tá? Então, a gente precisa, atraso identificado é atraso tratado. A gente faz aquele triângulo na reanimação, né, Bia? Que eu dou aula toda semana. Avaliar, identificar, intervir. É isso. É o triângulo. E reavaliar. E reavaliar. É isso, perfeito. Uma das meninas aqui, acho que é fono, perdi aqui nas conversas. Tava falando que como é triste que os encaminhamentos têm vindo muito tardios, perdendo essa janela de oportunidade da estimulação. Então é exatamente isso que a Adê está falando. A gente tem um atraso, o diagnóstico daquele atraso, se é um atraso de fala, se é um atraso, um distúrbio de linguagem, se é autismo, é a última coisa que eu vou preocupar. Eu preciso estimular. Depois a gente vai fazer esses esmiuçar o diagnóstico. Eu estou declarando guerra, sabe? Nessa pandemia a gente vai ficando intolerante. Eu falei, eu estou declarando guerra essas 2 semanas, as 2 últimas semanas. Chega, eu não quero mais ficar ouvindo tanto isso no consultório, né? Assim, não, falou que era para eu ficar tranquilo, não, pediu para não preocupar, não, falou que vamos esperar até 3 anos. Não dá mais para ouvir isso. E quem estiver aqui escutando a gente, por favor, divulguem essas informações de qualidade, tá? Vamos declarar guerra junto, porque a criança, a infância, ela depende da gente. Ela não tem como sozinha procurar ajuda. Ela precisa do papai, ela precisa da mamãe. Quem mais entende do filhinho é o papai e a mamãe. E às vezes a mamãe está preocupada, o papai está preocupado e o outro está assim, não, você está exagerando, o menino não tem nada, não é? Então assim, gente, olhe para o seu filho, se conecte com o seu filho. Perceba quais são as virtudes, os talentos e quais são as dificuldades dele. E tente intervir a tempo para ajudá-los nas dificuldades. Ele só vai sair ganhando quanto mais estimular o cérebro com amor, com afeto e com evidência científica, melhor vai ser o resultado dessa criança a curto, médio e longo prazo. Vai ser muito mais feliz no futuro, um ser humano muito mais bem-sucedido. E aí a gente está falando de toda essa equipe, né? Então, assim, não é para ficar só na fono, só na TO, só no neuropediatra, só no psicólogo. A gente precisa de contar com uma equipe, né? Para a gente poder trocar as ideias, porque às vezes está lá só no profissional e essa criança tem uma doença clínica, às vezes precisa fazer uma investigação genética, precisa fazer um exame, um eletroencefalograma, um exame de avaliação cerebral, né? Então, assim, cada caso é um caso. Precisa avaliar de forma individualizada, né, Bia? Não, maravilhosa. Eu acho que a gente podia responder algumas perguntas sobre se é normal, porque aí ajuda um pouquinho os pais a se situarem assim, nessa questão da normalidade, desse espectro de normalidade. Primeiro, uma pergunta super importante da Marina. Na criança prematura, qual a idade que eu devo considerar? Cronológica ou corrigida? Isso é importantíssimo. Bia sabe responder. A gente tem que considerar sempre, pessoal, a idade corrigida para questões de desenvolvimento, para início da introdução alimentar, para uma porção de coisas. Então, para isso aqui, principalmente, sempre vai ser a idade corrigida. Para quem não sabe o que é isso, não tem um filho prematuro, é porque às vezes a criança nasceu, então, antes do prazo, em vez de nascer lá com 40 semanas, nasceu com 30. Então, nasceu o quê? 2 meses, 2 meses e meio antes. Então, aquela criança, às vezes, com 1 ano não vai estar falando a palavrinha lá, além do nome dos familiares, mas se você for pensar, aquela criança não era para estar com 1 ano. Se ela tivesse nascido no tempo certo, ela ia estar com 9, 10 meses. Então, a gente não pode cobrar mais daquela criança. Então, a gente sempre vai considerar a idade corrigida. Mas tem limite, né?
Então, a gente também Sim, não vai considerar, vou corrigir a idade depois de 2 anos. Então, e a gente tem corrige a idade linhas, só até 2. Isso, muito então, bem, tem linhas que bem falam até colocado. 18 meses, tem linha que fala até 24 meses. Então, assim, com 2 anos, a criança já tem que estar com o mesmo desenvolvimento da criança típica, sem atraso, tá? Sem ser Uhum, prematura. uhum. Então, vou corrigir essa idade, alcançou 24 meses de idade cronológica, eu não vou corrigir mais. Tá? E aí Perfeito. chega, né? Aí tem que, então, com 2 anos tem que estar falando. Com 2 anos a criança já fala frases com 2 palavras, né? Então, Isso assim, é isso, nisso aqui que eu queria chegar. A maior parte das dúvidas estão gerando em crianças 1 ano, quase 2 ou 2 e pouquinho, porque são os pais que já estão percebendo que tem alguma coisa diferente. Então, por exemplo, a Clarissa, ela tem gêmeas de 1 ano e 9 meses que conversam muito entre elas, mas que não dá para entender nada. Então, elas estão falando em jargão, elas estão falando, eu brinco, em bebenês. Mas não, elas não estão falando, Clarissa. Então, isso é um atraso, elas estão com 1 ano e 9, né? E uma outra aqui bem parecida à Vivian, 1 ano e 10, a filha ou filho fala algumas coisas quando quer. Só fala algumas coisas quando quer. E tem uma outra também bem próximo de 2 anos e 3 meses, que não fala frases, apenas palavras soltas. E uma outra de 2 anos, a Raquel. O filho fala muito embolado, mas repete as palavras que a família orienta. E da Fabiola, 2 anos e 4, fala pouco, devo procurar a fono. Então, sempre essas crianças por volta de 2 aninhos que os pais estão preocupados. acho que é Então, algo interessante, Bia, é assim, primeira coisa, aquilo que a gente estava falando, a fala tem que ser contextualizada. E ela tem que falar algumas palavras que as pessoas vão entender, não é só a criança que vai entender, né? Não é falar embolado, não é só repetir palavras, isso entra muito na ecolalia. Ah, ele repete uma uhum, palavra do desenho, mas ele não fala nada contextualizado. Tem atraso da fala, atraso da comunicação, não é só da fala, né? Então, uhum, essa uhum. criança conversa ali a língua dela, tem atraso da fala, porque se ela tem já 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, ela já tem que falar várias palavrinhas, né, que a gente consiga entender. Ela tem que falar papai, mamãe, cachorro, gato, miau, uau, uau, né, o que for que a gente ensine Às para ela. vezes o nome dos bichinhos, né, eles falam. Então, o nome do Isso. cachorro, o nome do gato, E outra coisa, água, né, Bia, assim, coisas, cadê o coisas uau, de uau? utilidade, né? Cadê o uau, uau? A criança vai apontar e sorrir. Cadê o gatinho? A criança vai apontar e sorrir. Então, mostrar, pegar os animais pequenininhos, miniaturas, né? Cadê a vaquinha? A criança vai mostrar. Dá a vaquinha para mamãe. Olha que vaquinha linda, ela faz mu. Então, não é só assim ficar lá com a criança também, assim, o que é isso aqui, né? Para a criança responder. Não é assim. Então, testar para ver se essa criança está entendendo o que está sendo dito. Avaliar se essa criança está só respondendo o que a gente está falando, então ela só copia o que eu estou falando, tá? É importante, uma coisa assim que a gente fala para estimular a linguagem é falar o manhês e o papainês, que é aquela coisa assim, ai, que gracinha, você é tão fofinho, mudar a voz. É importante, mas não falar errado. Não é, né? Falar, chegar e falar assim, ah, você quer a dedela? Mamãe vai dar a dedela. Né? Assim, isso aí atrapalha a linguagem, tá? Então a gente fala fofinho, que isso melhora demais a linguagem. É a prosódia, né? É o É som. o som, exatamente. Mas eu não posso falar errado com esse bebê, tá? Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, eu converso com esse bebê, eu converso. E aqui, gente, a gente tem que contar caso pro bebê. Eu chego em casa e falo: olha, filhinho, hoje mamãe foi trabalhar, mamãe atendeu um menininho, o menininho era lindo, tinha um cabelinho amarelinho, ele brincou com a mamãe brincou com ele, entendeu? Então, assim, a gente pode contar caso pro bebê, igual a gente quer contar, né, pro povo. Hoje a gente nem tem com quem contar caso, então conta caso pro seu filho, entendeu? Então, assim, chegar, contar caso, contextualizar as coisas e falar: olha aqui, mamãe tá tomando água na xícara verde, olha que delícia a água. E a gente verbalizando tudo que a gente faz no dia a dia. Ler livrinhos todos os dias, gente, é barato, é simples. Pegar o livrinho, sentar, ler história, contar historinha, brincar com miniaturas. Então, assim, em vários momentos do dia eu estou dando banho, eu vou conversando, eu vou contando as partes do corpo, eu vou olhando para a criança, eu vou trazendo objetos no meu rosto para ela olhar para mim, né? Eu vou fazer gracinha, piscar, sorrir, sabe? Então, a gente fala muito desse ambiente, da estimulação inserida no dia a dia.
brinca, né? Não é só parar para sentar para brincar, é brincar enquanto está cuidando, é brincar enquanto está fazendo as atividades do dia a dia. Eu estou no carro, eu vou brincar, eu vou falar. Então, isso é extremamente importante, tá? E aí, a criança aprende tudo pela imitação, né, Lil? Isso. A questão dos neurônios em espelho, que a gente fala sempre aqui também nas lives, que eu aprendi com você. Lindeza. Esse nome, né? Mas então, a criança aprende por imitação. Se a gente não conversa com a criança não está indo na escolinha, na creche, não tem convivência com priminhos, com os outros, não tem outros irmãozinhos, vai aprender como? Se você fala com o menino só 3 palavras por dia. Então, exatamente, não esperar um menino grande para começar a conversar. Claro que se tem atraso, nós vamos conversar o dia inteiro, falar na cabeça do menino. E é isso que eu falo com os pais, né? Gente, nomeia tudo que você tá fazendo. Olha que gostoso o arroz, o feijão. Agora a mamãe vai dar banho, vai lavar aqui o cabelinho, vai lavar. E olha que a Bia fala, viu, gente? A Bia conversa, viu? Essa aí gosta de falar. Gosta de falar. Então a gente precisa de estimular isso desde sempre com a criança. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você conversa com ele igual adulto, igual você falou, né? Conversa com o neném, conta caso. Isso é assim que você vai aprender. Isso, falaram até aqui. E aí uma coisa interessante, gente, tá até perguntando se tem que ficar corrigindo. Cuidado também para não ficar corrigindo. Daqui a pouco a criança nem quer falar, porque você tá brigando com ela, né? Então, se a criança tá falando bola, primeiro ela vai falar bol, bar, né? Então, assim, aí você fala, isso mesmo, que linda a bola, entendeu? Você não precisa falar assim, não, filho, é bola. Entendeu? Porque a criança vai assustar e vai falar, o que eu tô fazendo errado? Tô achando que eu tô arrasando. A gente fala muito na disciplina positiva, né? Se você falar corretamente, já é um jeito de você corrigir, só que tem e a criança acha pressionar, que tá arrasando, tem ofender a criança. Né? Aqui falando bar, bó, e minha mãe tá brigando comigo, o que tá acontecendo, né? Então, assim, que essa questão da linguagem também seja prazerosa e que a gente dê o reforço. Uma coisa interessante, Bia, e a gente vai até aqui já, porque a gente está acabando nosso tempo, assim, muitas famílias dão tudo na mão dos filhos também, né? Então, dá na mão, não espera ele pedir, entendeu? Ele aponta, já entrega. Então, assim, apontou, mostre 2 objetos, né? É o lápis ou é a caneta, a caneca? O que você quer? Entendeu? E aí a criança fala, cá, aí você já entra, olha a caneca, isso mesmo, que legal, sabe? Então, assim, você reforçar e mostrar para a criança que ela é capaz de se comunicar e que aquela tentativa dela tem um efeito, e o efeito do que ela está esperando ali, precisando. Então, isso também vai ajudar a criança. Então, essa questão de fazer tudo para a criança, sempre a gente acha qualquer coisa que esteja do lado, entendeu? E mostra e tenta fazer com que ela, né, escolha, e ela olha para você, olha para a mamãe, ou então olha para a mamãe e faz divertido. Gente, qual que você quer? Faz um sorriso, uma expressão divertida, para não ficar também aquela coisa maçante, né? Que tem gente que acha lá assim, ó, meu filho, o que é isso aqui? Fala o nome disso aqui, meu filho. Ó, caneca. Isso não é forma de estimular, tá? Então, assim, a gente... É assim mesmo, tem gente que acha que é assim, né? Então, assim, a gente... E essa pressão dessas crianças mais ansiosas, mais estressadas. Fala, meu filho, fala água. Se você não falar água, não vou te dar. Tem que falar água. E ameaça, né? Ameaça a criança, coitada. Aí o menino fica com aquela carinha assim, né, desesperada. E agora, o que eu faço, né? Então, assim, o cérebro, ele não aprende sobre estresse, sobre desprazer. Ele aprende com prazer. Tá? Então, se você já viu que tem um tanto de gente que fala inglês, quando chega lá e precisa de falar, trava, não sai nada, não dá conta de falar, né? Por quê? Porque a ansiedade, o estresse, ele acaba bloqueando mesmo essa forma de comunicação, de linguagem. Comunicação tem que ser prazerosa, tem que ser espontânea, tem que falar com o rosto, com a expressão facial, expressão corporal, com a entonação. Então, quando você estiver lendo, falo, gente, tem que encarnar lá o show da Xuxa hoje, sabe? Nessa pandemia. Performance. Não, maravilhosa. Eu acho que só pra gente não ficar sem falar, acho que a gente falou um pouco, mas a gente podia dar mais uma explicitada, esse aumento de casos da pandemia e esse papel da escola, da socialização, porque a gente está num momento assim, super crucial, que os pais estão assim, na dúvida, a escola está abrindo, manda o menino para a escola, não manda o menino para a escola, e assim, eu fiz uma live só falando sobre isso, e o tanto que isso deve ser individualizado também, né? Nós nem vamos mandar todo mundo, nem vamos prender todo mundo, mas eu queria que vocês pensassem assim, a minha criança está com atraso de fala. Eu estou com dificuldade de socializar essa criança. Eu não tenho priminhos, eu não tenho vizinhos, eu não tenho crianças no mesmo prédio que desce pro play e eu posso deixar os meninos brincando. Então, assim, a gente sabe que as crianças
se infectam menos. Até fiz um post recente, essas questões de ter menos receptores, enfim, depois vocês procuram no feed, tá? Acho que foi o último ou penúltimo post. Então, a criança se infecta menos, tem quadro mais assintomático, quadro mais leve, a internação é baixa, os casos graves com mortalidade baixíssima, menos de 1%, acho que é 0,2%. E às vezes a gente está privando aquela criança que tem um risco muito menor e ela está correndo um outro risco, que é o do atraso, do prejuízo, do estresse tóxico, de ficar fora da escolinha. Então, tá, eu tenho só como socializar essa criança de alguma outra forma? Descer todo mundo pro play, ou trazer os priminhos. Teve um casal que eu falei, nossa, mas vocês não tem nenhum amigo que tem uns meninos, e eles tinham um amigo que tinha gêmeos, da mesma idade. Eu falei, pronto, fechou. Então, pronto, vocês estão com medo de mandar pra escola. Vamos fazer. Encontrar com os meninos. Encontra numa área aberta, gente. Numa Mas assim, pracinha. Bia, o medo, livre, né? o medo hoje, eu acho que assim, a gente tem que ter um contexto, né? Então, antigamente, tudo bem, no passado, um ano atrás, a gente não sabia como que funcionava direito, a gente achava que pegava em toda a superfície, a gente ficava enlouquecido de não poder encostar em nada, não sabia como era essa questão. A Itália falou muito que as crianças que passaram para os avós, e por isso que os avós faleceram. Hoje, a gente já está em uma outra etapa, a pesquisa científica avançou demais, tá? Então, eu como pesquisadora também, eu vou trazer aqui assim, a gente tem que ter um raciocínio lógico, até porque as crianças sempre foram para a escola, e a escola é um lugar que pega várias outras doenças, e as crianças iam assim mesmo, não é? Não é, Bia? É na escola que pega meningite, não é em casa. Agora, Covid pega em casa, não é na escola. As pesquisas todas mostram a mesma coisa. A criança pega Covid de pai e mãe, de contato muito íntimo. Tem criança que dorme com pai e mãe, fica lá 3 dias com pai e mãe com Covid e não pega Covid, principalmente as menorzinhas, né? Então, a gente está falando aqui de uma fase que a criança precisa de ir para a escola. Claro que se essa criança tem um fator de risco, a gente não deve mandar. Ok? Mas a criança, ela não vai pegar e transmitir para alguém da casa, entendeu? E ela vai pegar de alguém de casa. Então, a gente tem que ter um raciocínio lógico. Quando começou, até fui estudar, publiquei esse artigo tá aí, tá? Quem quiser ver no nosso Instagram. A gente fez uma pesquisa também que vai sair agora, a publicação de uma investigação de várias famílias, tem 5.000 o N, né, a amostra. Então, bem interessante. Então, muitos receios e as crianças sofreram muito. Só que agora, sim, não dá para negar, inclusive a gente estava na televisão falando, que eu estava falando nessa semana, não dá para negar o impacto negativo de um ano sem escola no cérebro dessas crianças. Principalmente se a criança tem atraso. Se a criança tem um atraso, ela já tem um problema que você tem que resolver. Você não pode deixar de resolver esse problema por um possível problema que a chance é mínima, entendeu? Então, a gente tem que ter um raciocínio lógico, tem que ter um embasamento científico. Não é assim, a fulana falou que não vai mandar para a escola, então também não vou mandar. Gente, pelo amor de Deus, a gente está em 2021, né? O tanto de pesquisa que a gente já tem agora, a gente já está mais de um ano depois do início dessa pandemia, tá? Então, não dá mais para a gente falar que a criança não pode ir para a escola. Eu estou falando que a minha pequenininha está indo para a escola, tá? Então, ela está indo para a escola, a gente tem uma segurança. A gente sabe que a escola tem cuidados que são, né, todos os dias, que as pessoas que estão lá, que poderiam transmitir, estão de máscara, estão se cuidando, tá? Então, a gente também tem que confiar nos professores, nas pessoas. Está vindo aí a vacina dos professores, né, Bia? Já começou. Então, a gente tem, assim, ó, eu tenho 1 ano que eu trabalho em hospital, eu fiquei meses dentro de CTI Covid e eu não peguei Covid, não é? Então, o Covid... Também não, mesma coisa. Eu trabalho dentro do CTI pediátrico, não peguei Covid. Então, é isso. Eu fiquei em CTI adulto, né? E assim, eu cuidei do meu irmão com Covid, entendeu? Respirando ali junto com ele. E acho que, então, a gente tem que basear em evidência científica. Se você usa direitinho, se os professores usam direitinho o equipamento de proteção, a máscara, não vai passar Covid. Não tem mais essa que o menino pega aqui e vai pegar Covid. Não tem mais essa, né? As pesquisas já mostraram tranquilidade em relação a isso. Então, a escola vem para poder agregar agora, tá? Então, acho que a gente tem que pensar muito nessa questão da escolinha. Maravilhoso. Ai, lindeza. Pessoal, todo mundo que mandou perguntas, eu vou pegar aqui o que a gente conversou e vou responder de hoje para amanhã aqui nos stories, porque é tanta coisa, né? Acho que não deu para a gente falar tudo, mas eu acho que a gente conseguiu, não respondeu pergunta por pergunta, mas respondeu de forma geral todo mundo. Mas eu vou responder aqui nos stories.
E vou postar essas coisas recentes que as crianças se infectam menos, essas questões relacionadas com a escola, que eu acho que tem tudo a ver, né, com esse atraso na pandemia, e eu acho que é uma agora, dúvida né, Bia, no frequente. pediatra, que estão assim, estudos novos, saindo assim do forno, né, para nos ajudar agora nessa questão científica, tá? Queria dar Perfeito. parabéns para a Bia, né, super atual, tentando ajudar as crianças, ela tem um pensamento à frente mesmo, que é muito legal, sabe, gente? Então, assim, a Bia é maravilhosa. Me coloca à disposição, né? A gente tenta divulgar aí no nosso Instagram, tem a da Clínica Bora Brincar, que é a clínica que a gente tem, né? Eu e Fred. Fred é psicólogo infantil, que é meu marido, e eu, então a gente trabalha muito com isso, com desenvolvimento, com neurologia, com superdotação, com menino com TDAH também, que às vezes atrás da fala tem outras questões relacionadas, tá? Então a gente está à disposição. Lembrar de novo que estimular não faz mal, só faz bem, que a gente deve usar a evidência científica com afeto e que isso transforma o cérebro das crianças, tá? Esse é o mais importante da gente estar falando. E a gente pode marcar outra live, né, Bia? A gente custou conseguir a data aí, mas eu já vou fazer o compromisso aí da gente marcar. Maravilhoso, maravilhoso. Eu ainda quero falar. Eu vou fazer uma live com a Dani Gonçalves sobre criação com apego, e eu acho que a gente pode enganchar na questão dos stress tóxicos que eu queria falar com você. Isso, que é ótimo também, super importante, viu? E lembrar, então, de não ter o preconceito no atraso de desenvolvimento, não ter o preconceito relacionado à apraxia de fala, transtorno específico de linguagem, autismo, essas deficiências intelectuais, que às vezes é isso que acontece, tá? Alguma síndrome genética, então pensar que tem esses diagnósticos diferenciais e que você deve está procurando mesmo um profissional que vai te apoiar, que vai fazer com que a sua criança alcance o máximo do potencial do cérebro dela, que ela seja feliz, que a família seja feliz, tá? E que a gente consiga criar forças para enfrentar isso aí com leveza, que é o que a gente está treinando aí tem mais de um ano agora na pandemia, né? Ô, Bia, obrigada, agora a gente já tem que sentir esse equilíbrio. Obrigada, Li, obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Todo mundo. Tá, você continua sendo referência para mim sempre. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Você é fofa, viu? Te adoro. Nossa, adoro a Bia. A Libiana vai salvar aqui no feed dela e eu também vou baixar e vou salvar no meu. Então vocês podem buscar nos dois aqui que vai ter. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Bebê.